Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Catecismo da Igreja vem nos falar aqui no parágrafo 1544. Vem dizer assim, parágrafo 1544. Todas as prefigurações do sacerdócio da Antiga Aliança encontram seu cumprimento em Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, é considerado pela tradição cristã como uma prefiguração do sacerdócio de Cristo, único sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, santo, inocente, imaculado, que com uma única oferenda levou à perfeição e para sempre os que ele santifica. Isso é, pelo único e sacrifício de sua cruz. O catecismo aqui, nesse parágrafo, ele vem passar para nós e vem nos ensinar que o nosso único mediador é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Felizmente, muitas pessoas inimigas da igreja pensam ou falam que nós católicos colocamos outros mediadores para substituir Cristo, se tratando da intercessão dos santos, né? Acusam e dizem que trocamos Cristo por outros intercessores, por outros mediadores, enfim. Só que tem um porém. Quando o catecismo e a própria Bíblia também diz, né, que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo, temos que levar em consideração qual que é a mediação que tanto a Bíblia fala e o catecismo aqui está falando. O catecismo aqui já deixa claro que o único mediador entre Deus e os homens, né, é Jesus Cristo. Essa mediação aqui, nós precisamos entender e compreender que ela é a mediação da nossa salvação. Cristo é nosso mediador da nossa salvação. Por quê? Porque só foi Jesus que se entregou por nós, né? Só foi Cristo que se entregou por nós. Então, o nosso único mediador é Jesus Cristo. Não existe outro mediador da nossa salvação. Tanto que lá na Bíblia, quando vai falar essa passagem, né, o verso 6, se eu não estou enganado, diz, né, que foi só ele que se entregou para nos salvar. Ou seja, o verso 5 diz que ele é nosso mediador. E o verso 6, né, explica qual que é essa mediação, né? Então, somente Cristo é o nosso mediador. Nós não colocamos outro mediador da nossa salvação, a não ser Cristo, né? Atos diz que embaixo do céu nem embaixo da terra não existe outro salvador a não ser Jesus Cristo. E o catecismo aqui vem falar para nós. Todas as prefigurações do sacerdócio da Antiga Aliança encontram seu cumprimento em Cristo. Abre aspas, único mediador entre Deus e os homens. Então, aquele que nos dá a salvação, aqueles que faz e fez essa mediação da nossa salvação, é Jesus Cristo. A mediação dos santos por nós é com relação aos nossos pedidos de oração. Eles intercedem por nós, quando nós pedimos, né, para eles intercederem em favor das nossas orações. Eles apresentam as nossas orações até Deus, fazendo ali uma intercessão, né, fazendo ali também uma mediação. Só que nós temos que entender qual que é a mediação que Cristo faz, né? Cristo aqui é a nossa mediação da nossa salvação. E não há outro. Somente Jesus Cristo. A Igreja Católica deixa claro. Se a Igreja pregasse que existisse outro mediador através da salvação, com relação à salvação, no catecismo não estaria dizendo Cristo, único mediador entre Deus e os homens. Então, quando alguém falar que colocamos outros mediadores e não fazemos de Cristo nossos mediadores, não. Pergunte, explique qual que é a mediação de Cristo. O papel da mediação de Cristo é com relação à nossa salvação, porque não existe outro mediador que se entregou e morreu e ressuscitou por cada um de nós. Então, Cristo é o nosso mediador da nossa salvação, o mediador da nova aliança. Ele é uma prefiguração do sacerdócio de Melquisedeque. Cristo é o sacerdócio perfeito da nossa salvação. Amém.